A nossa aula de hoje, a lição de número 12, fala sendo a igreja do Deus vivo. A nossa lição de domingo passado foi a lição 11, cultivando a convicção cristã. Muitos pontos que nós pegamos na aula passada, trouxe-nos exatamente para a aula de hoje. Isso é bom porque a gente não esquece. Porque quem aprendeu e quem ouviu na lição passada, aprendeu algo. E se durante a semana você esqueceu, hoje eu vou dar martelada de novo. Hoje eu vou mostrar para você que a palavra de Deus é isso aí. Tá? Ela não para, ela sempre vai estar falando com a gente. Então aquilo que você aprende, que ouviu, porque se você aprendeu, você não esqueceu, então você praticou. E quem deixou de praticar, quem ouviu e deixou de praticar, hoje eu vou falar de novo, tá? Temos alguns pontos aqui que é importante da nossa aula de hoje. Hoje podia estar muito cheia, poderia estar porque nós estamos comemorando um dia que fala a respeito da escola bíblica dominical, e é muito importante para a nossa vida, né? O cristão é assim, ele vive na palavra, é culto de ensino, é culto de oração, é escola bíblica dominical, apesar que a escola, ela não foi criada, não foi para os adultos, foi exatamente para as crianças, e aí nós tomamos posse delas, né? Foi em uma cidade na Inglaterra, parece que é Gloucester, se eu não me engano, Gloucester, na Inglaterra, né? Ou é na Escócia, não sei, é na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Então hoje a nossa lição de hoje fala exatamente sendo a igreja do Deus vivo, tá? Eu achei muito importante aqui a verdade prática, quando diz assim: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A nossa introdução é assim. Aqueles que têm revista, me ajude, por favor, que eu quero a sua participação. 3 pontos importantes nós vamos frisar hoje aqui, que são eles. Nós vamos abordar a natureza da igreja, o seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. Tá? Então, o primeiro tópico nosso é exatamente a natureza da igreja do Deus vivo. Observe, nós realmente vivemos em um mundo em que a influência do mundo hoje, infelizmente, ela tem entrado e penetrado na vida de muitos cristãos. Pessoas que se dizem ser crentes, que dizem já ter se desprendido do mundo, se tornado nova criatura, mas ainda trazem consigo, nas suas vidas, algumas, eu não vou dizer marca, algumas raízes que ainda o prendem, ainda que precisam ser desligadas totalmente da sua vida. E não cabe a Deus fazer tal obra, não cabe a Deus cortar o mal pela raiz, cabe exatamente a nós, como seres humanos, porque tem coisas que Deus faz na nossa vida, e Deus só irá fazer algo na nossa vida quando nós permitimos a ação do Espírito dele na nossa vida. Caso contrário, Deus não vai mover, com a expressão assim, Deus não vai mover uma palha. Deus não vai fazer nada em prol daquela situação. Nós que precisamos decidir, ou mudamos a nossa vida para Deus, ou passamos a servir a Deus inteiramente, ou passamos a ter Deus como primazia da nossa vida, ou então nós vamos continuar levando aquela vida de qualquer jeito, em cima do muro, sem decidir para ela.
Esta é a realidade do cristianismo. Porque Jesus deu a sua vida, foi para nos dar uma nova vida e vida com abundância. Jesus veio a este mundo para nos libertar de uma vida de escravidão. Então, aqui na nossa lição de hoje é assim, a introdução está assim. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune, ou seja, a influências nocivas da sociedade. Nesta oportunidade, nós vamos abordar esses 3 pontos aí que eu falei para os irmãos. Tá? Qual foram os 3 que eu falei? Quem lembra? Eu não escutei. Qual foi? Eu não escutei. Qual foi? Mais forte, vamos lá. Os que têm revista. Quem tem revista, levanta aí, por favor. Olha, tem muita revista para pouca voz. Vamos lá. Qual que é o primeiro que eu falei? O primeiro, a natureza. Isso aí. Crente é assim, irmão. Crente não está ninguém dormindo, né? Todo mundo já tomou café, porque o café estava lá embaixo. Quem não tomou ainda quiser descer, pode descer, tá? Mas esse ponto aí é importante. Eu vejo só, a natureza da igreja, do Deus vivo. Vamos lá, tópico de número 1, o que está escrito aí? Isso, parece que o povo começou a acordar. Vamos lá? A casa do Deus vivo. Quem pode ficar de pé e ler para mim esse ponto aí? Eu quero uma pessoa forte. Fica de pé e lê bem bonito. Tem 2 microfones? Tem mais outro? Tem outro microfone? Esse aqui eu vou ficar com ele. Isso. Vamos lá. Bom, Marco hoje vai ser meu auxiliar. Quem for falar ou participar, tá? Não vai falar em voz, porque deve ter alguém lá que já acordou, tá lá na internet, então ele deve estar, a hora que for para parar eu te corto. A hora que for para parar eu te corto. Pode falar aí. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente casa do Senhor, casa do Senhor. Tá, pode o uso prosseguir. Original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento que é a igreja do Deus vivo. Tá, segura aí. Então veja, Paulo, ele chega de uma forma tão clara. Vejam só, ele faz aqui um paralelo, diz assim, a casa de Deus, a casa do Senhor. Ele está referindo isso aqui ele está referindo a um templo, a uma construção. Mas só que esta expressão, ela vai além disso aí. Eu pergunto para vocês, esse lugar aqui é sagrado? Ele é sagrado? É. Quando nós estamos aqui, ele é sagrado. Quando eu vou embora, ele continua sendo sagrado? Continua. Ele continua sendo sagrado. Se nós saímos daqui e formos lá para a praça, colocar cadeira, som, e fazer um culto, aquele lugar ali é sagrado? Se nós saímos de lá e vir embora para cá, aquele lugar continua sendo sagrado? Não, não continua. Mas este lugar aqui, ele foi apresentado para Deus como um lugar sagrado. Sim? Certo? Tá. Então vamos lá. Só que ele refere também à igreja do Deus vivo, tá? Ele está falando que inclui algo muito mais ainda, muito maior do que isso aqui, do que esse templo, do que essa construção. Jesus, há muito tempo atrás, falou de certas construções que poderiam ser demolidas, poderiam cair com o passar do tempo. De nada valeria. E aqui Paulo vem falar assim, casa do Senhor, casa de Deus, do santuário, da casa de Deus. Bom, se aqui é um lugar sagrado, então aqui, esse púlpito, ele é o quê? Um lugar sagrado. Aquelas cadeiras, aquele lugar é um lugar... Quem vai sentar ali deve ter uma vida consagrada. Quem vai tocar aqueles instrumentos? Porque quando a igreja, o pastor compra os instrumentos, e eu quero que os músicos me escutem aí muito bem, músico, quando eu falo, é quem toca, é quem canta, tá? E quem pega microfone, e não é só quem vai pregar, não. É quem vai dirigir o culto também.
é que é o sonoplasta lá também. E que todo mundo deve levar uma vida consagrada. E quem vai tocar os instrumentos não deve tocar ou ter oportunidade de pegar uma guitarra, tocar bateria, tocar um teclado, certo? Não é por causa de amizade, não é porque é menino novo ou é menino velho, e é da mesma idade, não. Tem que ter uma vida de compromisso com Deus. E essa vida de compromisso, Deus exige muita coisa dela. Como eu estou aqui falando nesta manhã. Eu sou um professor de escola. Não é porque eu sou um professor de escola, eu tenho que ser melhor do que o professor de criança, não. Todo mundo aqui tem uma responsabilidade diante de Deus, de levar uma vida séria, porque isso aqui é um lugar sagrado. Há um tempo atrás, Deus falou assim para quem? Tire os seus chinelos, as alpargas, sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Então, essa cadeira aqui, não é porque eu, crente, sentei, devo chegar aqui de qualquer jeito. Isso aqui é uma cadeira, lugar sagrado. É um lugar sagrado. Aí a gente confunde as coisas. Que para viver uma vida de crente, ou na igreja, a gente pode viver de qualquer maneira. É aí que está o engano. Quando Paulo fala que, olha bem, Paulo está falando que inclui também os membros da igreja. Quando eu falo em membros da igreja, é todo mundo. É todo mundo. A responsabilidade aqui é nossa. O porteiro está ali, aquele lugar que ele está é sagrado. E ele tem que ter uma vida consagrada diante de Deus. Caso contrário, nada serve. Então, observe o que Paulo fala. Vamos lá, seguindo. Fala a respeito dos domésticos da fé. Ele ainda fala de um corpo de Cristo, de templo de Deus. E eu quero que alguém leia para mim 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. O microfone está aqui. Irmão Marcos, já achou? Leia. 1 Coríntios capítulo... Achou não? Quem achou aí? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. E 2 Coríntios capítulo... outro já vai procurando. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. 1 Coríntios 8, 4. Pode ler. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e como não há outro Deus senão um só. Ótimo. Quem achou 2 Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Vamos lá. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio diz: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso, obrigado. Então, observe só, Paulo fala, veja bem, Paulo aqui está falando das coisas que são apresentadas a ídolos mortos, a um pacto que antes tínhamos com o diabo, antes de conhecer a Deus, e depois da conversão, tudo aquilo que a gente vai fazer não é a um Deus morto, é a um Deus vivo. Então, tudo que a gente pensa, que a gente faz, Deus sabe. Tudo. Nada fica oculto perante Deus. O nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, tudo aquilo que eu faço fora da casa de Deus, Deus está vendo. Nosso comportamento, nossas atitudes. É por isso que Paulo está falando o seguinte: o templo, ele é importante, a construção é importante, a acomodação é importante. Isso é importante para que haja aglomeração do salvo, dos santos. Agora, só que Deus não vai habitar dentro da cadeira.
Deus não vai habitar dentro do instrumento. Paulo está falando aqui de algo muito mais importante, que é o membro da casa de Deus, aqueles que fazem parte. E foi lido aí que agora nós somos templo, sabe? Templo e santuário de quem? Do Deus vivo. Quer dizer, quando você dá um passo, Deus está dando. Quando você levanta a sua mão, Deus está levantando. Quando você abre a sua boca, Deus está falando. Tremendo. Isso é tremendo. Só que as pessoas não têm consciência. Acham que igreja é lugar de passatempo. E aí que Paulo nos vai mais à frente ainda. Bom, primeiramente, a gente vê que a casa de Deus, ela é isso. E o tópico de número 2, o que é que diz aí? Ah, eu não escutei não, vamos lá. 1, 2, 3. Irmão Marcos, você já está com o microfone na mão, então lê para mim. Começa o tópico 2, vamos lá. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Tá, coluna e firmeza da verdade. Esse aqui eu quero pegar. Vamos lá, irmão Marcos, esse aqui eu quero falar. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Desse modo... Só até aí, irmão Marcos, segura aí, tá? Segura aí. Eu quero que alguém leia para mim Mateus capítulo 16. Pastor Domingo está do lado do irmão Marcos aí, lê para mim, já está com o microfone. Mateus 16, versículo 18. Olha, o tanto que a coisa é séria. Mateus 16, versículo 18. É isso mesmo, né? É isso. 16, 18, né? É, Mateus. Agora eu lhe digo que você é Pedro. Peraí, ora. Agora eu lhe digo que você é Pedro. Tá, quem falou isso para Pedro? Jesus. Jesus. Vamos lá. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Certo. Outra versão dizia: as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Obrigado, pastor Domingo. Veja o tanto, irmão, isso aqui é tão sério, essa apresentação que Jesus fez, essa colocação, sabe? Essa colocação, esse significado, assim, é como ele pegasse lá uma pedra, ele chamou Pedro e disse: Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Ela está sendo edificada. Só que não era uma pedra qualquer, que tinha rachaduras, que tinha defeitos. Pelo contrário. Algo que ia durar para sempre. Aí ele disse: eu edifico a minha igreja aqui. Ou seja, talvez seja a primeira expressão da palavra igreja, veja, só foi dita pelo próprio Cristo, como algo correto. Eu edifico a minha igreja e as portas do inferno, quer dizer, tudo aquilo que o inferno pode trazer, sabe? Ele diz que a igreja não estava sujeita aos ataques, mas poderia vir. Eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não terão força. Não terá força contra a minha igreja. Porque o cabeça da igreja, quem é? Cristo. E quem é o corpo? Nós somos o corpo. O corpo, ele pode ser atingido. Que são os membros. O corpo, ele pode ser atingido. Uma hora dá uma dor aqui, uma hora dá uma dor ali. Mas ele vai sempre ser controlado por quem? Pela cabeça. A cabeça é que vai controlar.
Então, se Cristo edifica a igreja e as portas do inferno não prevalecem, não adianta esse negócio de querer levar a vida de qualquer jeito. Gente descompromissada, desmantelada com a obra de Deus. É por isso que a mentira não prevalece dentro da igreja. Crente fofoqueiro não prevalece. Sabe o que é isso? Isso são coisas que o diabo traz para introduzir dentro da igreja. Anos e anos e anos a gente ouve falar de fofoca entre crente, de mentira entre crente, crente enrolador, malandro, aproveitador, namoros carnais, pessoas com a vida irregular, amantes dentro da igreja, marido trai a esposa trai o marido, é o pregador, é o cantor. E aí o diabo tenta fazer uma farofa. Pessoas que levam a vida demasiada, não querem saber de resolver. É a vida no pecado, é no adultério. Estão dentro da igreja porque não tem lugar para ir. E levam a vida de qualquer jeito. Pessoas que levam fazendo vidas de rolo, e rolo, e rolo. E aquela fama de que ninguém gosta de vender para crente é por isso. Porque as pessoas não estão nem aí, descompromissadas com as coisas. E aí a pessoa fala assim, não, lá fora os meus negócios é meus negócios. Tem nada a ver com a minha conduta dentro da casa de Deus. Tem sim. Porque ninguém vai olhar para mim como um indivíduo lá fora. Todo mundo vai olhar para mim como um crente, como um obreiro, como um pregador. Ninguém vai olhar para você como uma pessoa qualquer do mundo. Não, ele vai olhar para você como um irmão, que é alguém que frequenta, que está dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E se você leva uma vida de qualquer jeito lá fora, e eu quero que isso sirva para você, se você está aqui nesta manhã, ou está me ouvindo aí, é hora de você ter uma vida de compromisso, uma vida séria. Tirar esta sujeira, que aqui mais na frente, vai falar de limpeza, de mudança, e essa mudança, ela tem que ser feita pela gente. Não adianta querer disfarçar, vir no culto de Santa Ceia, tomar ceia, você está me entendendo? Mostrar para todo mundo que é crente, não, leva uma vida de rolo. Tem muita gente que só tem aparência dentro da igreja, que parece uma ovelhinha, um cordeirinho, mas quando sai para fora ele é ignorante, é estúpido. E aí já está anos e anos dentro da igreja e nunca muda. Aí fala, um dia Deus vai mudar. Vai nada, você não quer. E as pessoas estão aí. Eu fico imaginando as pessoas que só vêm uma vez na igreja por mês tomar ceia. Eu não falo aqueles que trabalham, aqueles que têm seus compromissos. Mas a pessoa o mês inteiro sem estar na casa de Deus. Tem outros que aparecem aqui na igreja só no final do ano para participar da festa, para mostrar que é alguma coisa. Aí eu vou acreditar numa fé de umas pessoas dessa? Vou esperar o quê de umas pessoas dessa? Então, o evangelho não é isso. E quando o irmão Marcos fala aqui que a igreja, veja só, que ela foi instituída como guardiã da verdade, esta responsabilidade não está dirigindo ao líder da igreja, ao pastor. Quando fala aqui, está falando de nós. Porque nós temos a responsabilidade. Irmão, Deus conhece a nossa vida. Deus conhece a minha casa. Deus conhece os nossos negócios. Deus conhece as nossas atitudes. Ah, nós temos o lado fraco. Então esse lado fraco seu, você tem que vencer ele. Eu imagino aquelas pessoas que levam a vida assim, sabe? O evangelho dele é mentiroso. O que tem de crente dentro da igreja com a vida mentirosa, a vida apagada, uma vida sem graça, cheia de embaraço e não consegue se desprender. Tudo que ele tenta fazer não vai. Não é por causa de oração. É a mesma coisa do crente que gosta de fumar. É a mesma coisa do crente que gosta de beber. Gosta de tomar uma. Mas ele toma uma, não é porque sou seu não, porque ele ainda é cachaceiro. Porque ele é fumante. É a mesma coisa do que compra e não paga. Tem hora na vida
a situação aperta, que as coisas embaraçam. Aí a gente tenta resolver o problema. Não é porque todo mundo que deve é picareta, não. Muito pelo contrário. Tem hora, né, pastor? Tem hora que a situação aperta. Tem hora que as coisas descontrolam. Tem hora que é Deus dando um aperto para a gente tomar uma atitude. E aí muita gente que vão fazer cursos, e cursos de empreendimento, não sei de quê, mas não mudam para o outro lado. Então hoje Deus, Ele quer abençoar a vida daqueles que estão com a vida presa. Deus hoje quer mudar a direção da nossa vida, mas para isso a gente precisa estarmos o quê? Entronizados dentro da palavra de Deus. O que pode endireitar. Tem um microfone aí, pastor, tem um microfone aqui do lado com o mar. Isso. Toda edificação, ela depende do alicerce. Está aqui um construtor aqui na minha frente que ele fala, sabe? Aí, ó. Porque se não tiver um alicerce no início, lá na frente você vai viver administrando os danos, né? Isso. E há muitos, às vezes, que estão cansados espiritualmente, não vê realizações na vida dele, porque não tem procurado edificar na sua vida. E não adianta, mostrando pelo lado simbólico, não adianta você ter uma massa fraca para uma edificação que vai colocar a sua própria família dentro, né? Lá na frente ela pode trazer um grande transtorno. Certo. Realmente, isso aí é fundamental para que a gente prossiga. A questão de estarmos aqui nesta manhã, eu vou dizer uma coisa, é porque Deus quer o melhor para nós. Ainda que doa. Toda correção, ela nos traz uma dor. A gente, a hora que fica inquieto, quando ouve, isso é normal. Agora a gente precisa mudar. Por que que Paulo fala isso? Porque, sabe por quê? Porque você que é a igreja do Deus vivo, olha bem, como que você vai propagar um evangelho que você não vive? Já ouviu falar daquele que está lá no escritório, que uns olham para ele e falam assim, crente igual esse aí, eu não quero. Olha lá, ó, está pregando. Olha lá, ó, está pregando, mas é safado, é mulherengo, está cantando, está sentado. Não, não escutei não. Como é que eu não escutei não? Toda igreja quer ouvir. Vamos aí lá. Tem gente que fala assim, crente igual esse aí, o inferno está cheio. Crente igual esse, o inferno está cheio. Mas é engraçado, é uma expressão que ainda não se completou, porque ele ainda está aqui, né? E ele ainda tem chance de mudar. E ele tem chance de mudar. Então vamos lá. O nosso evangelho, ele tem a responsabilidade de propagar, testemunhar e defender a verdade. Agora, como que nós vamos fazer isso? Se nós não estamos dando conta de viver. Como que eu vou pregar? Ou não vai funcionar lá na minha família esse evangelho. Aí, ó, a gente fica de boca fechada. Aí eu não prego. Aí quando eu vou me levantar para fazer alguma coisa, as pessoas falam assim, será que ele mudou mesmo? Será que ela mudou mesmo? Será que isso que ele está pregando é realidade? Ou é só engano? É por isso que eu falo, irmão, não adianta, não adianta. Ninguém consegue ocultar diante de Deus pecado algum. Ou pecado aqui não é matar. Eu estou referindo às nossas atitudes, a nossa fala, o nosso pensar, a nossa maneira, o nosso comportamento dentro de casa, com o pai, com o filho, filho com o pai, os nossos negócios, as nossas intenções. Deus conhece cada atitude sua. Cada vez que você pega um ônibus e olha para uma mulher, cada vez que você está no supermercado e o diabo lança sobre você os pratinhos dele, as oportunidades de querer crescer, metendo o pé no outro, derrubar o próximo que está do seu lado, tudo isso faz parte da nossa vida.
sabe? E a gente pensa que está crescendo, pelo contrário, nós estamos diminuindo. Por isso que o evangelho, irmão, ele tem um efeito tremendo na nossa vida. Por isso que a melhor pregação da nossa vida não é aquela que a gente faz em cima de um púlpito, dentro da igreja. A melhor e maior pregação na nossa vida é o nosso testemunho, é a nossa conduta. Isso aí fala alto. Isso fala alto. Então, procura você a ter uma vida de exemplo. Porque o mundo olha para você, sabe, como porta-voz de Deus, pregador da luz e da verdade. Se você está vivendo na luz, continua. Agora, se você está vivendo em trevas, procura mudar sua vida, que hoje, nesta manhã, leva uma vida de compromisso com Deus. Tá bom? Vamos lá para frente, vamos correr. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Vamos lá, irmão Marcos, continue nesse mesmo tópico. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Então vamos lá. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Certo. Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. O que você entende por isso, irmão Marcos? Esse trechinho que você leu. O sal da terra? Então, esse trecho aí, desde modo, no zelo pela verdade e tal, e mais para frente. Então, diz aqui que nós temos que ser irrepreensíveis. Quem está falando aí? Isso, o mundo não pode nos repreender, olhar para nós e dizer assim, ó, você está fazendo isso de errado, você está fazendo aquilo de errado. Então nós temos que ter uma maneira na qual o mundo olha para a gente e não nos vê como ter que nos repreender. Certo. Então, quer dizer que nós não podemos ser parados por um mundo que tenta nos repreender, nos parar. Mas tem mais coisa aí. Vejam bem, capazes de repudiar os falsos mestres, tá? Os falsos mestres, vejam só, e suas heresias. Se a verdade do evangelho for corrompida, veja bem, se a verdade do evangelho na nossa vida for corrompida, veja bem, a igreja deixa de ser o quê? Se a verdade do evangelho for corrompida na nossa vida. Aí eu trago aquela questão assim, se eu sou luz, se eu sou sal, eu tenho que fazer um diferencial. Tem ou não tem? Tem ou não tem? E aonde que eu faço esse diferencial? É dentro da igreja? Aonde? Eu faço lá fora. Isso, pastor, a nossa vida é aqui, ó. Esse negócio de querer ser luz e sal da terra dentro da igreja é a coisa mais fácil. Pode falar. Em João capítulo 12, versículo 48, diz assim: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. E foi falado aqui a questão dos falsos mestres e as heresias. Certo. E desde o início estão falando da igreja, e se nós observarmos, ultimamente, tem entrado tanta heresia dentro da igreja e ensinamentos errados. Por exemplo, o evangelho em si, ele foi pregado por Jesus para o arrependimento. Certo. As bênçãos, só depois. Inverteram a verdade do evangelho. Primeiro as bênçãos, o arrependimento lá, talvez, na hora da morte. E ultimamente a igreja só prega a bênção e esquece do arrependimento. Só é bênção, Deus vai te dar. Onde é que está escrito isso? A palavra de Deus manda nós nos arrependermos e andarmos correto. Porque lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz: se obedeceres, aí as bênçãos vêm. E hoje o evangelho pregado você tem que ir atrás da bênção. Mentira, a bênção vem atrás de você se você andar correto diante de Deus.
Então, olha a heresia que está acontecendo. O evangelho que é pregado hoje, vá atrás da sua bênção. Mentira. Faça a vontade de Deus e elas vêm até você, porque o próprio Deus falou: eu abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medidas. Então, tem essa heresia, e muitas das vezes nós temos aceitado esses ensinamentos errados dentro da igreja. E nós, como o senhor falou, nós precisamos denunciar, falar a verdade, que hoje nós não estamos tendo essa coragem, por medo de perder membro, por medo da pessoa sair da igreja, e Jesus nunca teve medo de repreender ninguém e falar a verdade. Tanto que um dia ele perguntou, ele pregando, muitos saíram, ficou só alguns, e ele perguntou: o que vocês querem? Pedro disse: para onde nós iremos, se só o Senhor? Então, nós temos que ter essa coragem. Tá? Eu concordo, pode falar, pastor, pode falar. A inversão de valores hoje, ela está muito grande. Como o Wilson acabou de falar para nós aqui, é uma pura verdade. As pessoas hoje, às vezes que usam o púlpito, ele não tem, às vezes, o que dar, e dá uma comida estragada, e o pastor fica com abacaxi na mão, um problema na mão, judiando com as próprias ovelhas. Então, irmãos, nós devemos entender que em todo instante da nossa vida, nós somos luz do mundo. Não é só pelo aquilo que nós falamos, ou por aquilo que a aparência externa, é por aquilo que fala mais alto, através das nossas ações e dos nossos verdadeiros testemunhos. Não adianta viver só de aparência. Então, a pessoa aqui da igreja, é muito fácil ser crente, falar algumas coisas, até para exortar, é fácil. Mas será que essa pessoa está vivendo essa luz lá na sua casa? Ela é luz para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu vizinho, para o seu próprio obreiro. Eu, como obreiro, será que eu estou sendo luz para os meus obreiros? E os meus obreiros estão sendo luz para a minha vida? Porque nós, irmãos, que estamos ali, ou que usamos, eu entendi bem o que o Wilson quis falar, nós que estamos ali, nós devemos ficar com a verdade, é o que a palavra está falando para nós aqui hoje. Se nós fugirmos da verdade, nós estamos pregando anátema. Nós estamos vivendo uma vida de um massageio do ego, do evangelho cor-de-rosa, azul bebê. E nós precisamos ficar com a verdade, porque a verdade ela ainda continua salvando, libertando, curando e transformando para o seu louvor. Isso aí que foi falado, como o próprio Paulo fala a questão, o irmão Marcos leu aí, o que a palavra de Deus fez, ou seja, lá em Mateus, por exemplo, a questão de luz, luz do mundo e sal da terra, isso aí eu posso dizer assim que essa realidade, ela está sendo tirada do nosso meio. Por exemplo, quando o tópico fala que a questão que o líder tem que falar, a igreja não pode calar. Quando a igreja cala, deixa de pregar a verdade, aí o povo começa a perecer no meio das trevas. Quando fala que nós temos que ser luz, esse exemplo, primeiramente, a nossa igreja começa onde? Em casa. Se em casa não está sendo sal e luz, aqui dentro não vai. Aí o trem já está estragado. Quando nós deixamos de viver a verdade do evangelho, olha bem, eu só vou viver o evangelho quando o evangelho ele é pregado. Quando o evangelho ele é falado, os crentes têm que ouvir e aceitar na sua vida. Certo? Então, esta mudança, por exemplo, quando fala lá em Efésios capítulo 5, eu acho que é isso mesmo, capítulo 5, e versículo de número 8, um já vai procurando aí, eu acho que é isso que eu quero falar, porque antes a gente levava um tipo de vida, e agora nós temos outro, e não pode andar junto esse tipo de vida, que antes era trevas
e agora nós somos luz, porque nós fomos mudados pelo Evangelho. Irmão, é um assunto tão sério, sabe, que nosso comportamento faz a gente abaixar a cabeça, de vergonha pelas nossas atitudes. Eu tento entender. Como é que um crente consegue ir para um barzinho? Aí eu tento entender como que é o estilo de vida dele, comemorar o seu aniversário com 1, 2, 3 irmãos e sentar no barzinho. Aí ele está ouvindo no meio de pessoas ímpias. Eu fui lá comemorar, porque tem alguns irmãos, alguns amigos meus, e a gente foi lá. Aí ele aparece, ainda tem coragem de meter uma fotografia, aparece. Eu falo mesmo, eu critico. Aí ele está lá ouvindo música sertaneja e está festejando. É o aniversário. Mas ninguém fez uma oração, ninguém leu a palavra, ninguém cantou um hino. E aí eu deixei de reunir os irmãos, de chamar o meu pastor, o meu líder, sabe, para fazer um culto de ação de graça, que hoje ninguém mais faz isso. Reúne 2, 3 ali, pronto. Mas aí o crente, ele vai para o barzinho, ouve música, fora aquilo que ele tem dentro do carro. Ouvi tanta música sertaneja, música com sanfona, tanta coisa que ainda prende. O que tem de pessoas na igreja que ainda está preso e precisa ser libertado. E aí ele não vem numa quinta profética, que aqui é o lugar da libertação, não vem na terça-feira ouvir a palavra, porque a palavra liberta. Aí ele não vem para a escola, porque ele acha ruim levantar pela manhã na escola. E aí ele arruma tanto compromisso lá fora, fazer tanta maracutaia, tanto negócio, mas não vem para a igreja. E aí a hora que as coisas apertam, corre. Pastor, irmão, irmãs, aí corre. A nossa vida tem que ser luz, tem que ser exemplo. Então esse negócio de barzinho não é lugar para crente não, irmão. Ah, mas foi a turma do colégio, eu aproveitei. Oh, mas é tão, da mesma maneira que é fácil você falar um sim, você pode falar um não. Sabe por quê? Porque na hora que você vai, está no meio deles, o diabo aproveita a oportunidade para introduzir na sua vida. Hoje você está indo com seus colegas, amanhã você está indo para um lugar diferente, amanhã você está indo para um motel, sei lá, para outros lugares, porque aí a sua vida está toda embaraçada. Você já não tem mais nada, não tem a graça de Deus mais na sua vida. Pastor, mas olha, isso, pastor, a gente vê tanta esta coisa aí tão presa. Muitos irmãos falar, irmão, mas você quer falar que as pessoas vai, isso vai. Pastor, mas é aquilo que foi falado. Exatamente, mas a pessoa hoje, pastor, ele já não tem mais tanta graça de Deus, porque muitos líderes hoje, muitos estão, sabe o quê? Preocupados com a aparência, com a igreja cheia. Estão aí preocupados com a igreja cheia. Então, eles vivem assim, só fazendo movimentos na igreja. O que tem de igreja que só faz movimento. O dia que tirar os movimentos de dentro da igreja, ela esvazia. Mas enquanto a igreja estiver pregando a palavra, ainda que seja pouco, porque Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com a qualidade. E a igreja, quando ela prega o evangelho que muda, que transforma, a pessoa amanhã vai falar assim, não, eu não vou. A minha vida está blindada, a minha vida está guardada. Quando a igreja passa a pregar o evangelho e os crentes passam a ouvir e aceitar o evangelho na vida dele como mudança, porque esse negócio de ser nova criatura, não é todo mundo que pode falar. Tem certos hinos aí que a gente tinha que parar e não cantar eles. Sabe por quê? Porque na hora da prova, na hora da dificuldade, o trem é sério. E a gente não para prestar atenção na letra. Isso é sério que eu estou falando para vocês. Porque antes de cair no buraco, de tropeçar, o Espírito Santo vem o quê? E nos avisa. Ele nos incomoda. Ele fala onde na nossa consciência. Você não deve fazer tal coisa, porque você é crente. A palavra de Deus, ela não pode sair da nossa vida. Não pode pegar e jogar de lado. Nem abrir no Salmo 91 e deixar lá aberto, lá na cabeceira da cama. Muito pelo contrário, tem que ser guardado na nossa vida. Porque quando a pessoa olhar para você,
ela vai ver o quê? Luz em você. Vai olhar para você e vai falar assim, eu vejo uma coisa diferente na sua vida. Sabe o que é isso? É o seu testemunho e a sua conduta. Mas as pessoas hoje, elas fazem de tudo para pagar o preço para ver o sofrimento. Quantos poderiam estar na escola dominical trazendo seus filhos aqui? Quantos poderiam estar aqui hoje à noite? Amanhã, segunda-feira. Segunda-feira é o dia que nós temos que estar aqui. É festa, é trabalho da igreja. É compromisso. Não é porque as irmãs é adolescente, é jovem, é criança. Mas a gente arruma, sabe o quê? Eu vou dizer uma verdade. Nós arrumamos pretexto para não vir nos cultos. Arrumamos pretexto. Eu não vou falar dos que estão doentes, dos que estão enfermos. Mas esta é a realidade. É como o pastor falou aqui. Nós temos que ter, nós temos que ter autoridade, isso, pastor, de falar não. Porque quando Jesus falou, Pedro, as portas do inferno não vai prevalecer, é aqui. Quando o inferno levantar, você vai repreender, vai dizer não. O que é que diz? Resistir. E ele, irmãos, é a realidade. Quando, olha, todo mundo está sujeito a receber os ataques do inferno. Mas quando ele lançar, resista. Porque quando você resistir, ele vai embora. E aí a gente leva uma vida compromissada com Deus. Fala, querido. E está tão sério essa questão do evangelho e a questão de pregar a verdade. Sim. Lá no meu trabalho, depois de muito tempo, teve algumas pessoas lá que foram se descobrir que eram crentes. O mais interessante é que eu fui lá todo dia de manhã, a gente faz uns exercícios, tem um professor e tem uma oração. Então, no dia que eu fui citar um versículo bíblico, fui orar, aí falaram, tu é crente? Eu digo, eu sou. Desde o primeiro dia que o pessoal já sabia que eu era crente. Aí eu falo, eu sou crente também. Eu digo, você é crente? Eu até tomei um susto. Até assusta, né? Eu sou da igreja tal, não vou citar o nome não, que é uma igreja bem grande aqui de Goiânia. Aí, ele lá escutando as músicas, eu digo, tá. Ele disse, não, lá na minha igreja hoje, foi no mês de junho, vai ter hoje a festa junina cristã. Eu disse, como assim? Festa de quê? Peraí, eu não ouvi. Festa junina cristã. Eu disse, festa junina cristã. Aí ele disse, porque o pastor disse que não é pecado. Quem disse? O pastor dele. O pastor deles. Eu digo, não é pecado. Eu digo, e lá tem carnaval? Tem o carnaval com Cristo, eu digo, e não é pecado. Também não, o pastor disse que não é. Aí assim a gente atrai jovens. Aí eu digo, tá certo. Eu digo, o que é pregado lá? Ele diz assim, a graça. Eu digo, o que é a graça? Aí ele disse, a graça é a liberdade. Eu digo, não, a graça se chama Jesus Cristo. Está lá na carta de Tito. E já viu que Jesus pregou arrependimento e conserto e não liberdade para o mundo? Ele disse, eu nunca vi isso na Bíblia, eu nunca li. Eu disse, quantas vezes já leu a Bíblia? Ele disse, não, quando o pastor lê lá. Eu disse, tá certo. E é aquele negócio que você falou, a questão. Para ele, o evangelho que é pregado para ele, lá ensinado para ele, pode tudo. Tudo pode, tudo é liberado. E a Bíblia nos mostra o contrário, né? O contrário. Porque Jesus nos libertou do pecado, mas Paulo disse, eu sou escravo do Senhor. E escravo não tem vontade própria. Quer dizer... Ele faz a vontade do seu Senhor. Exato. Então quer dizer que... já estou quase terminando. Os meninos já estão vindo. Eu não vi eles aqui, acho que eles ouviram tudo, né? Então veja, eu estou preocupado com os músicos, eu não vi nenhum aqui. Eu vi com os tocadores. Eles estão andando, né? Tá, mas onde é que você estava? Você estava dando aula? Eles são adolescentes, né? Desculpa, eu estava confundindo vocês com jovem. Tá certo. Então, veja, só para nós concluir, irmão, essa é uma questão séria. Quando Jesus fala que ele deu a vida dele para a santificação e pureza da igreja, aí eu fico assim, esses pontos é tão importante, não é que eu não estou doutrinando a igreja, isso cabe ao meu pastor. Eu sei até aonde eu devo pisar, até onde eu devo ir. Mas olha assim, eu fico pensando naqueles assim, aquela mamãe que acha tão bonitinha a sua filhinha de vestido xadrez na festa junina, aí quando chega a época, é porque a escola pediu. Mas eu conheço tanta mamãe, tanto papai, que falou assim, não, meu filho não vai participar disso, porque não é obrigado. Aí vem o carnaval. Você sabe que tem uns crentes que gostam de pular um carnavalzinho, é o tal do carnaval santo. E tem aqueles que tocam na igreja, que aproveita a oportunidade e vai tocar lá no mundo. Toca.
E já ouvi muito, eu já conheci muitos que deixaram de tocar na igreja. E a maioria dos cantores aí do mundo falou assim: um dia eu passei pela igreja. A maioria dos tocadores diz assim: um dia eu passei pela igreja. Aí, ó, agora eu vou ter que parar. Porque esses aqui eu não consigo controlar. Elas chegaram. Diz que criança quando chega, irmão, é um barulho, né? É um barulho de coisas boas. Tá vendo? A festa, a nossa aula às vezes foi no silêncio, só falou que estava no microfone. Mas agora não tem jeito, isso aqui não dá como controlar. Deus abençoe sua vida. A lição ainda tem não consegui entrar nos outros tópicos. Eu sempre falo assim, é importante a gente frisar algumas coisas. Tem muitos tópicos aqui importantes. Mas Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua família, tá? Que você tenha um domingo abençoado. O ministério está com a oportunidade. Irmão Marcos? Amém.